frase de Maria. Aqui está a serva do Senhor, que se cumpra em mim conforme a tua palavra. O se cumpra é voz passiva, ou seja, é Deus que faz. Mas a Maria aceitou, ela disse sim. Ela disse sim. Ela sabia que não ia ser fácil e ela disse sim. Na lição que vamos estudar sobre José, nós vamos ver quão difícil era para Maria este sim. Agora Deus diz para nós: ide por todo mundo e pregai o evangelho. Todo mundo é desde o vizinho, desde a nossa casa até não sei onde. Bem, abarca tudo. São José, né? E por aí vai. O que nós dizemos? Não. Depois, eu não consigo. Eu gosto desse sim de Maria. Olha, vai ser difícil, vai ser sofrido, eu vou sofrer preconceito, maledicência, o que vão dizer, mas se Deus me pediu, eu digo sim. Sim, Senhor. Eu sou serva, esse serva que ela usa aí é doulos, a serva de orelha furada, doulos. A escrava de orelha furada, esse termo que ela usa. Eu aceito ser sua serva, sua escrava, obedecer o seu plano para mim. Ela não se sentiu envaidecida. Ela não se sentiu assim, poxa, que honra! Não, ela disse, eu sou escrava. Eu aceito o seu plano. Deus tem um plano para nós. Isso eu digo sempre para os nossos netos. Deus tem um plano. Disse para os filhos também. Pergunta para Deus qual é o plano. Escolha, eles estão escolhendo faculdade agora, né? Já estão começando a prestar vestibular. Hoje está o Luiz prestando. Então, eu digo, pergunta para Deus qual é a faculdade, pergunta para Deus qual é o plano. Diga sim para o plano de Deus e não para o seu. O seu nem sempre está certo. Então vamos continuar aqui com o plano de Deus e a obediência de Maria. Não é aqui. Então ela era serva obediente. O evangelista Lucas se converteu depois da morte de Cristo. Ele era grego e ele foi a Jerusalém depois que se converteu e conversou com todo mundo para escrever o evangelho dele. Não teve uma pessoa que conhecesse a Cristo que não tivesse sido entrevistada pelo evangelista Lucas. E ele foi o único que entrevistou Maria sobre o que aconteceu no Natal. E Natal, eu já falei, mas repito, quer dizer nascimento. É uma pergunta gancho para começar a falar do Evangelho. Você sabe o que significa a palavra Natal? Ou Noel, que é o nome lá do famoso papai. Quer dizer, você sabe o que é Noel? A pessoa se interessa, se diz, é Natal em francês. Olha que chique. E Natal é nascimento, é o nascimento do Salvador. A visita de Gabriel. Então, o anjo de Deus, Gabriel, que sempre é o mensageiro de coisas importantes, se apresentou a Zacarias poucos meses antes, não é? E ele se apresentou como aquele que assiste diante de Deus. O verbo assistir aqui é um emprego muito erudito, significa morar, residir, estar sempre.
Então, eu creio que aqui não é morar, claro, no céu. Eu creio que significa estar sempre junto de Deus, pronto para obedecer. Deus mandou, Gabriel vai e dá a mensagem importante que Deus quer para ele. Então, Gabriel chegou e vamos ler na Bíblia o que aconteceu quando Gabriel chegou. Então, é Lucas 1, de 26 a 28. Alguém lê bem alto, tira a máscara e lê bem alto, por favor. Obrigada. Até aí. Então, nós temos aqui muito favorecida, não é cheia de graça, é muito favorecida. Pode ser traduzido por salve, que é ave em latim. E os romanos se cumprimentavam ave, salve, não é? Foi daí que veio a Ave Maria, quer dizer, salve, salve. E pode ser salve agraciada, quer dizer, Deus te deu graça, o Senhor seja contigo. Maria era Miriam em hebraico, conforme a irmã de Moisés, que era profetisa, e foi traduzido Maria no latim, e era Miriam. Bem, então, continuando, nós temos que ela ficou extremamente espantada. Gente, um anjo importante, deslumbrante como Gabriel, poxa vida, não é um anjinho. Estou brincando, né? É um dos anjos mais gloriosos do céu, mais importantes do ponto de vista da nossa história, né? Estou falando humanamente, gente, entendam. Então, vamos lá aonde nós paramos, no 28. Alguém leia do 29 ao 31, por favor. Tira a máscara e lê. Ela ficou muito espantada e ficou pensando: o que é isso? Para mim? Um anjo glorioso aparecer e dizer que eu sou agraciada, que Deus está comigo, não é? E o anjo disse, um daqueles 365 não temas que tem na Bíblia. É por isso que eu sou uma pessoa que tenho medo de muito pouca coisa. Claro, eu sou humana, falho, mas é muito pouca coisa que eu tenho medo. Não tenho medo da Covid, nem de ladrão, nem de nada disso, não é? É claro que eu tomo cuidado. Não digo que também eu vou tentar o Senhor meu Deus, mas eu não tenho medo. Então, se Deus me guarda, Ele me guarda, eu pertenço a Ele, a minha casa, o meu carro, tudo que é meu pertence a Ele. Se Ele faz o que Ele quiser, é dele, né? Então, Ele disse, não temas, você achou graça diante de Deus. Então, a gente crê que ela era uma moça virtuosa, porque achou graça diante de Deus, não é? E você vai dar um filho, vai dar à luz um filho, o nome é Jesus. Nós já estudamos que Jesus é o Salvador.
Então, aí está, toda menina judia sonhava, ai, serei eu. Aí ela gostava de ter um monte de filhos homens, não é? Vai ver que um é o Messias. E, ao que o texto dá a entender, a humildade de Maria nunca levou a sonhar com uma graça tão grande de ser mãe do Messias. Aí vamos continuar. Alguém leia, por favor, do 32 ao 34. Seu reinado não terá fim. Então disse Maria ao anjo: Como será isto, pois não tenho relação com homem algum? Isso. Existem muitas profecias, nós vamos ter uma aula só sobre profecias acerca do nascimento de Jesus, mas como eu amo profecias, volta e meia a gente vê uma adequada. Então, já em Gênesis 3,15, Deus havia anunciado que o descendente da mulher feriria a cabeça da serpente, ou seja, o filho de uma virgem destruiria o poder de Satanás. A cabeça era símbolo de poder e a serpente, na Bíblia está explicado, lá em Apocalipse, é símbolo de Satanás. Bem, a promessa feita a Adão e Eva se espalhou por todos os povos da terra. Eu que gosto de ler muito história, todos os povos tinham lendas, tinham histórias sobre uma virgem que daria à luz um salvador, um rei. Cada lenda mudava um pouco, mas todos tinham a mesma promessa dada a Adão e Eva. Então, o mundo inteiro esperava a vinda de um salvador nascido de uma virgem, seria filho de Deus. Então, vamos ver aqui. Quem vai ler, por favor, 35 e 36. Quem for ler, levanta a mão, por favor. Aqui, ó. Obrigada. Assim fica melhor para a pessoa que vai ler. 35, né? Respondeu-lhe o anjo: Descerá sobre ti o Espírito e o poder do Altíssimo, te envolverá com a sua sombra. Por isso também o ente santo que há de nascer será chamado Filho de Deus. E Isabel, tua parenta, igualmente concedeu um filho na sua velhice, sendo esse já 6º mês para aquela que diziam ser estéril. Porque para Deus não haverá impossíveis em todas as suas promessas. Então disse Maria: Aqui está a serva do Senhor, que se cumpra em mim conforme a tua palavra. E o anjo se ausentou dela. Obrigada. Então, nós temos aqui outra profecia cumprida. Gente, eu fico assombrada com isso. Eu fico realmente arrepiada, deslumbrada com essas profecias. Isaías, que é chamado de profeta messiânico, ele fala muito sobre o Messias no livro dele, ele escreveu, olha, o Senhor mesmo, Deus, vai dar um sinal. Uma virgem vai conceber e dará à luz um filho que será chamado de Emanuel, Deus conosco. Em Mateus lembra essa promessa. Então, já havia essa promessa. Não era para ninguém se assustar quando aconteceu, porque era algo que todos os judeus que estudavam a Bíblia conheciam, essa fantástica promessa. Emanuel, Deus conosco. Igual foi falado no culto hoje de manhã. Deus conosco, eu amo essa palavra. Emanuel, eu acho uma das promessas mais lindas da Bíblia.
Só o cristianismo tem Emanuel. O Alá está lá em cima, no 7º céu. Qualquer Deus aí está muito distante. E nós temos Emanuel. Vamos proclamar isso, Emanuel. Que palavra linda. Jesus seria descendente de Davi, não é? Então, nós temos aqui em Lucas 1:32, será chamado, vai receber o trono de Davi. Por isso que os judeus esperavam um rei terreno, um rei aqui na terra. Mas esse trono de Davi é simbólico e só vai acontecer no milênio para os judeus. Então, ele reinará para sempre, o seu reinado não terá fim. Lucas aqui, o anjo em Lucas, está lembrando uma profecia de Isaías 9:7. E por isso que os judeus chamavam Jesus de filho de Davi, quando o reconheciam como o Messias prometido. Quando Jesus entrou em Jerusalém na semana em que ia ser morto, o povo todo ali o recebeu gritando: Hosana ao filho de Davi. Mas eles esperavam um rei em Jerusalém naquele momento. Até hoje há pessoas que esperam um Deus errado, um céu errado, um Jesus errado. E nós temos que avisar as pessoas do verdadeiro Jesus, do verdadeiro céu, do verdadeiro Deus, para não terem uma visão errada como os judeus tiveram e mataram Jesus porque decepcionou essa visão errada. Claro, é um dos motivos, né? Então, uma visão errada de Deus. Aí, há uma pandemia como a Covid, se nós temos uma visão errada de Deus, a gente pode deixar o evangelho, deixar a igreja, que é uma visão errada. Então, é uma excelente oportunidade de nós evangelizarmos e explicarmos realmente quem é Jesus, qual é o plano de salvação, qual é o céu certo. Não é um céu aqui na terra, não é. Muita gente espera um céu aqui agora, não tem. O nome Jesus é grego, em hebraico é Yeshua ou Josué, e significa o Senhor salva. Em Mateus 1:21, Gabriel informa José: e lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará o povo dos seus pecados. Não vamos ler Mateus. Isso vai ser estudado na história de José. A dúvida e o problema de Maria. Como será isto? Eu não conheço homem algum. Como será isto? Não era uma dúvida sobre o poder de Deus. Era uma dúvida sobre como aconteceria com ela. Lucas e Mateus falam que ela estava desposada com José. Eu vou explicar esse contrato de casamento na aula sobre José. Hoje eu não vou explicar esse contrato de casamento, mas a gente vai estudar um pouquinho o casamento, porque isso é messiânico também. No período antes das bodas, depois do contrato assinado pelas famílias, o noivo e os pais do noivo preparavam a casa, os móveis e a festa. Viu? Hoje em dia, a festa é mais dos pais da noiva, naquela época era tudo os pais do noivo.
porque a noiva entrava para a família do noivo, se tornava parte da família do noivo. A noiva se preparava também. Gente, ela usava produtos de beleza, banhos de leite de cabra, ungüentos que chama na Bíblia, mas eram cremes de beleza. Fazia parte do preparo da noiva ficar bonita para o noivo. E ela preparava o enxoval. Aí eu coloquei assim para gozação aí, o enxoval dela completamente diferente do nosso. Tapetes, tecidos à mão ou em tear manual, cobertores de lã, tecidos à mão ou em tear manual, almofadas que ela mesma fazia, mantas, não é? Porque não era comprar lençol, comprar isso e aquilo, não. Era tudo feito à mão, na roca, afiado, ou em tear manual, ou à mão. Então, a noiva preparava isto. Havia também bazares que vendiam, não é? Tapetes, mantas, que era o enxoval da noiva. E nós vemos aí a festa de casamento. O noivo ia buscar a noiva com amigos tocando instrumentos musicais, não dá para ver com clareza, mas eles estão aí na cena. Então, o noivo ia buscar a noiva. Quando estava tudo pronto, lembra as parábolas de Jesus sobre as bodas? Olha, o dono da casa mandou avisar aos convidados, está tudo pronto, venham. Então, não havia aquele convite com dia e hora marcado, não. A hora que o noivo e o pai do noivo acabavam de preparar as coisas, eles iam buscar a noiva na casa dela. Não havia, assim, um dia marcado com antecedência. Como eram cidades pequenas, mandava avisar todo mundo. Ó, vai ser agora. Então, as amigas da noiva acompanhavam a noiva, os amigos do noivo iam cantando, dançando, buscar a noiva junto com o noivo para o local onde ia ser feita a festa de casamento. Isso se assemelha ao convite de Jesus para as bodas, não é? A igreja é a noiva de Cristo e ele está preparando a festa de casamento. Vamos deixar marcado aqui Lucas e vamos para Apocalipse. Como eu amo esse texto de Apocalipse. Ele é um consolo para mim. Me dá muita esperança, me dá muita força essa promessa aqui. Alguém leia, por favor, Apocalipse 19, de 7 a 9. Por favor. Quem vai ler, por favor, o texto? O microfone vai até aí. Já escolhi. Alegremos-nos e exultemos, e demos-lhe a glória, porque são chegadas as bodas do Cordeiro, cuja esposa a si mesmo já se ataviou. Pois ele foi dado vestir-se de linho finíssimo, resplandecente e puro, porque o linho finíssimo são os atos de justiça dos santos. Então me falou o anjo, escreve, bem-aventurado aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro. E acrescentou, são essas as verdadeiras palavras de Deus. Quem aceita Jesus como Salvador faz parte da noiva, a igreja, simbólico, claro. E vai ganhar uma roupa de linho finíssimo, lavada no sangue do Cordeiro. Não vai ser algodão cru assim, não. É linho finíssimo, lavada no sangue de Cristo, alva como a neve. E nós vamos participar de uma magnífica festa de casamento.
que está sendo preparada no céu para nós. Que maravilha, né? Eu estou preparando lá em casa o culto de Natal e a festa de Natal. Esse ano vai ser menor, só 20 pessoas e vai ser tudo do lado de fora. Normalmente lá em casa a festa é 30, 35 pessoas. Esse ano encolhemos, vai ser tudo lá fora, tudo com, como é que se diz? Distanciamento social. Então, e eu sonho com essa festa no céu. Eu sonho com essa festa. Imagino quão magnífica será a festa que Jesus está preparando para as bodas do Cordeiro após o arrebatamento da igreja. Enquanto o anticristo aqui faz misérias, nós estaremos na glória numa festa. Olha só. Ai, gente, isso não tem preço, não tem preço. Voltando para Lucas, então, não é? Aqui nós temos que lembrar também de Mateus 25, não vamos ler o texto, em que Jesus fala sobre a segunda vinda, ele está avisando sobre a segunda vinda, e ele fala das virgens que esperavam e das nécias que não esperavam. Porque quando houver o arrebatamento, haverá crentes fiéis, obedientes, que pedem perdão dos seus pecados, porque a gente comete pecado mesmo, pedem perdão e estão orando, Maranata, vem Senhor Jesus. E há aqueles crentes que frequentam a igreja, mas não estão nem aí, né? Vivem mundanamente, só se preocupam com as coisas deste mundo, esquecem que haverá arrebatamento, esquecem do juízo de Deus. Então, não serão arrebatados, porque não estão esperando que Jesus venha buscar. Lembrem-se, não havia aviso do dia do casamento. O noivo chegava para buscar, tá certo? Então, lembra aí o casamento, não é? Aqui um quadro sobre as 10 virgens que estavam esperando o noivo, que chegaria a qualquer momento com o seu séquito musical e tudo, como os anjos estarão nos esperando com música. Mas aqui. Então, Jesus contou várias parábolas comparando o reino dos céus à festa de casamento. Uma parábola que mexe muito comigo é a de Lucas, sobre esta festa. Então, o dono da festa manda avisar, olha, a festa está pronta, venham, venham, venham. Os convidados não foram, estavam ocupados com as coisas deste mundo, igual as virgens nécias. Aí, Deus mandou chamar os rejeitados, cegos, coxos, aleijados, os rejeitados. Esses aceitaram felizes participar da festa. Naquela época, como as estradas eram empoeiradas, o dono da festa, estamos falando de alguém que tinha algum dinheiro, dava para os convidados uma veste assim solta para colocar por cima da sua roupa empoeirada. Então, você entrava, tinha o escravo que ia dando as roupas para você pôr em cima, roupas limpinhas, e um escravo que lavava os pés. E quando a festa era mais chique, tinha outro escravo que colocava uma coroa de flores para ninguém entrar fedido na festa. E o judeu tinha que lavar a mão ao entrar, igual nós passamos álcool gel, não é? Fazia parte do ritual. E daí chegou um homem na festa, na parábola que Lucas conta, com a sua própria roupa e não quis entrar.
Eu imagino que ele recusou a roupa igual a de todos, que o dono da casa oferecia, porque ele deve ter dito, mas a minha roupa é mais bonita. Eu vim de liteira, nem sujei de pó. Então eu não quero a sua roupa. As minhas boas obras, a minha caridade me dão direito a entrar na festa, porque olha só os bordados. Cada pedraria que eu tenho na roupa, porque eles bordavam pedras preciosas na roupa, cada prata e ouro que eu tenho bordada na roupa, são as obras de caridade que eu fiz. Olha quantas! Minha roupa é toda bordada das obras de caridade. Não entrou. A única roupa que dá direito à festa no céu é a roupa que nós ganhamos, lavada no sangue do Cordeiro. Nenhuma roupa nossa entra no céu. No arrebatamento, todas as roupas ficarão aqui. Nós vamos ganhar roupas novas no céu. Percebe? E as nossas obras de caridade não garantem a nossa entrada no céu. Elas vão nos dar prêmios no céu. Mas a entrada no céu é com a roupa lavada no sangue de Cristo. As nossas não entram lá. Sejam de que tecido forem. Então, continuando aqui, uma recepção inacreditável, estou seguindo a revista, não é? Então, nós temos aqui a sequência da história maravilhosa da anunciação a Maria e Isabel. Então, alguém leia, por favor, de 39 a 42, por favor. Peço o microfone e leia, por favor. Vamos participar da aula, mesmo separados assim. Isso, por favor. Então, Lucas 1, 39 a 42. Naqueles dias, dispondo-se Maria, foi apressadamente à região montanhosa, a uma cidade de Judá. Entrou na casa de Zacarias e saudou Isabel. Ouvindo esta saudação, a criança lhe estremeceu no ventre. Então Isabel ficou possuída do Espírito Santo e exclamou em alta voz: Bendita és tu entre as mulheres e bendito o fruto do teu ventre. Até aí, obrigada. A hora que Maria soube que estava grávida, milagrosamente, e que Isabel também, ela foi visitar a prima. Eu creio, humanamente falando, que era uma coisa tão extraordinária, tão difícil de assimilar na nossa cabecinha, que ela foi visitar Isabel, que tinha experimentado o mesmo milagre anunciado pelo mesmo anjo. Então, porque aí as duas compartilhariam, não é? E se fortaleceriam diante da fofoca e a maledicência. Então, lá eu coloquei ali que só Isabel compreenderia a gravidez inexplicável de Maria. A dona Ana diz: como explicar? Eu estou grávida, solteira. Nos dias de hoje, que é mais liberal, já é difícil explicar, né? Nós temos duas reações quando o médico diz: você está grávida. A mulher casada diz: que maravilha, a bênção de um filho, faz festa, o casal se abraça. E a mulher solteira diz: ai, que tragédia, o que eu faço agora? Então, Maria estava nessa tragédia: como é que eu vou contar
esse milagre inexplicável. E ela foi ganhar forças com a prima que estava vivendo a mesma experiência milagrosa. É minha. Eu, como mulher, sentindo drama, é minha colocação, tá? A Bíblia não fala disso, não é? Alguém leia, por favor, levanta bem a mão para ganhar o microfone, de 43 a 45. Vamos participar da aula. Isso. E de onde me provém que me venha visitar a mãe do meu Senhor? Pois, logo que me chegou aos ouvidos a voz da tua saudação, a criança estremeceu de alegria dentro de mim. Bem-aventurada que creu, porque serão cumpridas as palavras que lhe foram ditas da parte do Senhor. Isso. Tanto João Batista no ventre, quanto Isabel, com o Espírito Santo, reconheceram que o Salvador, o Senhor do Universo, estava se tornando um homem para viver entre nós e para ser o nosso Salvador. 6º mês, a criança com 6 meses ouve, pensa, entende. Ela deve ouvir músicas evangélicas porque vão ficando na memória dela. O pai e a mãe devem falar com carinho para ela porque ela ouve e entende e memoriza. Não do jeito que nós adultos memorizamos, mas fica lá a semente do que ela está aprendendo em relação ao mundo que a rodeia. Aí Maria faz um cântico extraordinário, não é? Então aqui é o Espírito Santo que encheu Isabel de sabedoria e disse que ela seria mãe do Salvador. Mas eu acho interessante o final da história. Bem-aventurada que creu. Sem fé, nós vimos semana passada, é impossível. Deus não trabalha com pessoas sem fé. Precisa ter fé. E agora, como diz a dona Ana, eu vou voltar já com barriguinha para Nazaré. Todo mundo vai ver. Não tem como esconder. Esse segredo da gravidez aparece. E agora? Maria canta um hino maravilhoso aqui, baseado todo no Antigo Testamento. Quando Jerônimo traduziu para o latim, ele chamou esse cântico de Magnificat, não é? Magnificat, é sobre engrandece, a minha alma engrandece ao Senhor. Então, ela não se julgou a tal, ela engrandeceu a Deus no seu cântico de alegria e adoração. E mostra que ela conhecia o Antigo Testamento, ela conhecia. Então, vários textos, não vamos hoje fazer a conferência exata, se referem a Ana, quando engravidou de Samuel e louvou a Deus por isso. Outros trechos se referem a Salmos, tá certo? Ela repete Salmos. E ela reconhece, pelo Espírito Santo, que se cumpriu a promessa de Deus a Abraão, feita 2000 anos atrás, sobre que da semente de Abraão nasceria alguém que abençoaria todos os povos da terra. Por isso, Natal é anunciado a todos os povos da terra, não é exclusivo da igreja. Então, esse cântico maravilhoso, leiam em casa depois, é todo referência ao Antigo Testamento. O Espírito Santo usa o que a gente sabe da Bíblia. Se eu não sei, eu não posso usar. O Espírito Santo mostra o que eu tenho que falar para os filhos,
para os amigos, para os parentes, numa situação difícil, o Espírito Santo me mostra o que eu tenho que falar, desde que eu conheça as palavras. Sim. Aí o Espírito Santo mostra. Estando no fim da gravidez, coitadinha da Maria, lá foi ela de Nazaré para Belém, vimos isso na aula passada. Essas mulheres andavam a pé quilômetros, ela deve ter ido a pé visitar Isabel, voltou a pé da visita a Isabel. Gente, o que são 100 quilômetros a pé? É besteira. 200 quilômetros, gente, em 3 dias eu chego lá. As pessoas andavam tanto que andavam muito mais rápido do que nós hoje. Não eram tão exigentes. Bem, então, o menino nasceu, não tinha lugar para ele nasceu numa estrebaria, Maria deitou numa manjedoura, onde tinha feno para o gado. Sabe o que me espanta? O Criador do céu e da terra, o dono do universo, que morava na glória do céu como Deus Todo-Poderoso, escolheu, não foi por acaso, foi escolha, nascer o mais miserável dos miseráveis, entre animais, e o berço dele ser um comedouro de animais. Aí eu queria ver com vocês, rapidamente, 1 Coríntios, porque é uma loucura essa escolha de Deus, e Paulo fala desta loucura em 1 Coríntios. Alguém leia, por favor, pede o microfone, 1 Coríntios 1, 26 a 29. Quem vai ler? Vamos lá, gente. Vamos lá. Isso, muito bem. Obrigada. Eu gosto quando o homem lê, mais forte. Irmãos, pensem no que vocês eram quando foram chamados. Poucos eram sábios segundo os padrões humanos, poucos eram poderosos, poucos eram de nobre nascimento, mas Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios, e escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar as fortes. Ele escolheu as coisas insignificantes do mundo, as desprezadas e as que nada são, para reduzir a nada as que são, para que ninguém se vanglorie diante dele. Obrigada. Então, nós temos aqui que, para nós, seres humanos, é uma loucura uma mulher dar à luz entre animais e um bebê recém-nascido ser deitado num coxo onde os animais comem. É um absurdo. Cadê a higiene? Cadê os protocolos de higiene? Zero. Zero. Então, Deus escolheu isso. Isso é loucura aos nossos olhos. Nós não entendemos essa barbaridade da escolha de Deus. Mas pelo Espírito Santo, nós entendemos a grandeza do amor de Deus. Todas as pessoas são convidadas para a festa das bodas quando Jesus nasceu. Todas. Não há pessoa desqualificada, insignificante. Não há. Não há pessoa suja nos seus pecados que não possa chegar a Jesus Cristo. Ele escolheu ser o mais pobre entre os pobres, para mostrar que na sua insignificância todos são importantes para Deus, amados por Deus. Não há pessoas pobres demais para servir ao Senhor. Não há. Cada um serve
do jeito que Deus assim colocou. Então, voltando para Lucas. Um anjo resplandecente anunciou aos pastores. Vamos ver aqui Lucas 2, de 8 a 11. Tem mais algum homem aí disposto a ler esse texto? Levanta a mão. Isso, muito bem. E leia, por favor. Havia naquela mesma região pastores que viviam nos campos e guardavam o seu rebanho durante as vigílias da noite. E um anjo do Senhor desceu aonde eles estavam, e a glória do Senhor brilhou ao redor deles, e ficaram tomados de grande temor. O anjo, porém, lhes disse: Não temais, eis aqui vos trago boa nova de grande alegria, que o será para todo o povo. O 11. É que hoje vos nasceu, na cidade de Davi, o Salvador, que é Cristo, o Senhor. Um anjo anunciou aos pastores a maravilha. Agora somos nós que temos que anunciar esse milagre espantoso de Deus homem. Agora eu quero que alguém leia, por favor, de 12 a 15. Vamos lá, gente. Qualquer pessoa. Isso, muito bem, muito bem. Pode ser, pode ser. E o senhor lê em seguida, depois. E isto vos servirá de sinal. Encontrareis uma criança envolta em faixas e deitada em manjedoura. E subitamente apareceu com o anjo uma multidão de milícia celestial, louvando a Deus e dizendo: Glória a Deus nas maiores alturas, e paz na terra entre os homens, a quem ele quer bem. E ausentando-se deles os anjos para o céu, diziam os pastores uns aos outros: Vamos até Belém e vejamos os acontecimentos que o Senhor nos deu a conhecer. Vamos até Belém. Eles não pararam. Eles não falaram o que a gente vai fazer com as ovelhas. Não, vamos. Nasceu o Salvador, vamos lá. Milhares de anjos anunciaram essa glória. E nós sentimos a glória. Nós percebemos pelos olhos da fé o esplendor que é o Filho de Deus se fazer homem. Eles sentiram e foram. Vamos lá. Foram lá. E acharam Maria. O senhor agora quer ler, não é? O senhor continua o texto, por favor, do 16 ao 20. Foram apressadamente e acharam Maria e José e a criança deitada na manjedoura. E vendo-o, divulgaram o que lhes tinha sido dito a respeito deste menino. Todos os que ouviram se admiraram das coisas referidas pelos pastores. Maria, porém, guardava todas estas palavras, meditando-as no coração. Voltaram então os pastores, glorificando e louvando a Deus por tudo o que tinham ouvido e visto, como lhes fora anunciado. Obrigada. Então, olha aqui. Eles foram apressadamente, largaram tudo para trás e foram ver o bebê na manjedoura. Aí no 17, divulgaram Belém inteira, arredores, as fazendas, todo mundo ficou sabendo, porque os pastores correram para falar e se admiraram. A gente lê a Bíblia hoje como se fosse letra morta quase. Não!
Isso é extraordinário, sem precedentes. Eles falaram com tanto entusiasmo que todo mundo ficou admirado. E os pastores louvaram a Deus e foram anunciando, enquanto louvavam a Deus, o extraordinário milagre. Maria, conforme a revista, era uma mãe pensativa. Ela conhecia as profecias todas, mas as profecias, nós vamos ver depois, não eram exatamente claras, porque Deus anunciava a primeira e a segunda vinda. No plano de Deus, primeira e segunda vinda estão interligados. Então, ela foi compreendendo aos poucos a missão do seu filho. Ela tinha uma noção, mas a compreensão foi crescendo. Nós também, quando nos convertemos, compreendemos pouco, mas a gente tem que ir crescendo no conhecimento de Deus, como Maria. Nas bodas de Caná, ela sabia que Jesus podia fazer milagres, mas ela não entendia ainda a extensão, a profundidade do ministério de Jesus na sua vida. A Maria demonstrou uma coragem e um amor sacrificial toda a vida dela. Ela nunca deixou de ser humilde, de aceitar o lugar que Deus escolheu para ela. E ela teve um amor sacrificial imenso. Diante dos soldados romanos, lá estava ela, ao pé da cruz, com o coração traspassado, como foi profetizado quando Jesus nasceu. Ela também aparece no cenáculo, orando, esperando a vinda do Espírito Santo, junto com os discípulos e outras mulheres. Então, é uma mulher que é, assim, um modelo para nós mulheres, em humildade, fé, obediência. Gente, Deus não procura pessoas inteligentes, ricas, bem dotadas, que saibam falar ou saibam isso ou aquilo. Ele capacita a pessoa que diz sim. Ele procura pessoas de fé e obediência. Não importa a cultura, o nível social, não importa. Ele capacita quem diz sim. O Espírito Santo ensina a pessoa que diz sim. A obediência tem que ser incondicional, como Maria. Não tem mais o que os outros vão dizer. Vou ficar mal falada. Ele capacita pessoas humildes, mas ele não dá o mapa com antecedência. É um dia atrás do outro. Ele vai mostrando o caminho que ele quer para você. Ele quer uma vida de fé, obediência e oração. O justo deve viver pela fé e pela graça, e não pelas convenções do mundo. Os pastores anunciaram e nós temos que seguir o exemplo. Nós temos que seguir o exemplo disso, não é? Então, não esqueçam, tenham a revista, distribuam, leiam. Tá magnífica a revista, tá certo? Vamos orar para que os disseram que é 11h15 hoje, né? Até já deu o primeiro sinal. Vamos orar para que nós sigamos o exemplo de Maria, em fé, humildade e obediência. E que o Espírito Santo nos capacite. Senhor amado, Deus eterno, que planejou um mundo maravilhoso e planejou um Salvador para nós. Muito obrigada, Senhor. Ó Deus maravilhoso,
que na sua onisciência para nós misteriosa, fez Jesus nascer numa manjedoura. Ó Senhor, mostra-nos a tua vontade. Nós queremos, a semelhança de Maria, sermos servos fiéis, obedientes, que pela fé obedecem sem discutir, por mais misteriosa que seja a tua ordem. Ó Senhor, ajuda-nos pelo teu Santo Espírito a compreender que a sabedoria de Deus é loucura para os homens. Ó Senhor, faz-nos ser como os pastores que largaram tudo para alegremente anunciar que o Salvador nasceu. Dá-nos força e sabedoria para seguirmos o exemplo deles, ó Senhor, nesses tempos em que nós vivemos, e aproveitar o Natal, a pandemia e todas as circunstâncias que nos rodeiam para anunciar a tua glória, o teu poder e a tua misericórdia. Tudo isso te pedimos e agradecemos em nome de Jesus, teu Filho amado. Amém.